Olá, mais um Saúde Agora no ar e hoje nós vamos falar sobre Janeiro Branco. Você sabia que este mês aí é considerado quando a gente tem que falar sobre a nossa saúde mental? Pois é, um tema bastante importante que muito tem se discutido nos dias de hoje, por isso a gente trouxe esse assunto no quadro Saúde Agora. Mas quem vai detalhar mais este tema é ele que já está aqui na tela comigo. Ele é o coordenador do Departamento Científico de Psiquiatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia aqui de Campinas. É o Dr. Osmar Henrique Della Torre. Doutor, antes de começar o nosso bate-papo, muito obrigada por falar com a gente aqui do Saúde Agora sobre esse tema tão importante, né? Agradeço, Viviane, ao convite, né? E sim, é um tema bastante importante. Doutor, para a gente começar, eu estava vendo um pouquinho sobre esse assunto. 1 em cada 10 pessoas apresenta algum tipo de transtorno mental. 1 em cada 10. Como o senhor analisa isso? Esse número é muito alto? Na verdade, isso são dados, né, oficiais, mas a gente acredita que até seja subnotificado, porque muitas pessoas acabam não procurando ajuda em alguns momentos. E os principais quadros que temos aí, dando esse volume, são os quadros da ansiedade e da depressão, né, os dias atuais aí que são bastante comuns. E doutor, eu até ia falar sobre isso, né? Depressão e ansiedade é o que mais se vê hoje em dia? Ah, sim. Os transtornos, né, que se destacam aí na vida do adulto, a ansiedade e a depressão são os que mais acabam contribuindo para essas altas taxas, levando tanto a problemas aí sociais, econômicos, familiares, desenvolvimento, risco de suicídio, entre tantos outros que acometem, né? E doutor, muito se fala, né, como o senhor acabou de dizer, de ansiedade e depressão. Tem uma explicação o que está acontecendo? Por que hoje a nossa saúde mental está tão, pode-se dizer, frágil ou tão afetada? Tem uma explicação para isso? Qual a palavra certa seria? O que está acontecendo com a nossa mente? A saúde mental, ela depende de diversos fatores, né? Um bom sono, alimentação, questões associadas a exercício físico, momentos de lazer. Então, nessa sociedade, por exemplo, vivendo aí muito estresse, dificuldades de dormir, né, privação de sono, pressão do trabalho, estudos, desempenho, as mais diversas atividades podem sim levar aí a quadros de angústia, preocupação excessiva e, em algumas pessoas, a quadros mais graves, né, que acometem aí, sendo a depressão e a ansiedade os principais. Mas temos também, né, insônia, alterações aí da alimentação, entre outras. E doutor, não tem como não deixar de falar, né? A gente está aí ainda nesse momento de pandemia, 2 anos. Nesses anos, deu para perceber que piorou? As pessoas estão mais ansiosas, mais depressivas, até quem nunca tinha apresentado quadros assim, de repente começaram a ter? A gente percebe certa variação entre grupos. Então, por exemplo, grupos que cuidam da área da saúde, que estão mais focados no cuidado, mais expostos, né, ao coronavírus, né, eles acabam tendo um adoecimento maior. Teve alguns grupos, né, as crianças, principalmente, né, o isolamento, deixar de ir para a escola, o contato social, um outro grupo que apresentou bastante risco aí para desenvolver transtornos mentais. Temos grupos que até melhoraram um pouco, né, com a questão do home office, que tinha uma pressão muito grande do trabalho, trânsito excessivo, acabaram ficando mais em casa, o home office ajudou, né? Então, é um pouco heterogêneo dependendo do grupo. Mas, no geral, o que a gente percebeu é que houve, sim, mais ansiedade e alteração do padrão do sono, aí, que é um dos principais aí, encontrados, né, nessa população. E doutor, quando a gente fala desse tipo de transtorno, é algo que pode afetar das crianças até os idosos? Como que funciona? Assim, quando a gente pensa em transtorno mental, a gente tem uma gama enorme ao longo do neurodesenvolvimento e ao longo do desenvolvimento etário. Então, as crianças aí, temos os quadros, né, da hiperatividade, da desatenção, o autismo, né? Mas também temos depressão, diversos tipos de ansiedades nas crianças, como a ansiedade de separação, né, com relação aos pais e cuidadores, ansiedade de exposição social, quando ela vai, por exemplo, ter que apresentar um trabalho. O adolescente
pode ter bastante quadro ansioso, depressivo, uso de substâncias, né, psicoativas, drogas. O suicídio é uma coisa que acontece bastante nessa população. A população adulta, né, a gama enorme aí de quadros como depressão, ansiedade, alteração de sono, questões como esquizofrenia, o transtorno bipolar, são alguns dos quadros que acometem bastante essa população. E na terceira idade, a gente acaba encontrando a depressão, ansiedade, alteração do sono, como bastante, e os quadros demenciais, né, os prejuízos, né, cognitivos, que são mais característicos, né, do perfil da terceira idade. Doutor, quais são os principais sintomas? A gente consegue falar assim, aqueles de forma geral, que a pessoa deve prestar atenção, olha, se eu estiver sentindo isso ou aquilo, eu já devo ficar atenta? Ou até a família, o amigo deve prestar atenção e falar para aquela pessoa, olha, vamos ver o que está acontecendo? Tem assim um sintoma que acaba sendo geral para todo mundo? Quando a gente pensa em transtorno mental, a gente junta aí sintomas, né, de características que o indivíduo apresenta, que duram um certo tempo. Então, um exemplo, na questão depressiva, tristeza, um dia, até alguns dias, não caracteriza uma doença em si. Mas se isso persiste por mais de 2 semanas, um mês, e gera um prejuízo funcional no trabalho, nos estudos, na qualidade de cuidado com a família, aí sim gera problema. Então, no geral, para a gente pensar em um transtorno, eu tenho que ter diversos sintomas por um certo tempo e que gerem prejuízo na minha vida funcional. Então, vamos usar um exemplo, né, não tão específico, né, de doença, mas se a pessoa tem dificuldades para dormir, tem alteração do padrão do alimentação, tem uma perda do prazer nas coisas que antes gostava, prefere ficar mais isolada do que antigamente, tem um prejuízo de memória, da concentração, e isso dura por mais de 2 semanas, nós estamos frente aí, provavelmente, a uma questão mais depressiva. Se a gente for pensar no outro quadro mais ansioso, preocupação excessiva, um medo sem grandes motivos, que comece a gerar uma dificuldade da pessoa sair de casa, ter um atraso nas atividades de trabalho, preferir também o isolamento, a gente pode estar em frente a quadros ansiosos, tanto o pânico quanto a ansiedade generalizada, que são os dois mais frequentes. Doutora, a gente está aí. Pode continuar, desculpa. Então, a dica maior é prestar atenção em prejuízo funcional, seja em escola, seja em atividades familiares, seja no trabalho, e que tenha uma duração um pouco acentuada, geralmente 2 semanas a um mês. Aí sim a gente recomenda que procure, né, ajuda especializada. Doutora, a gente está aí no início de 2022 e ainda tem gente que se sente acuada, se sente envergonhada em falar que, olha, eu estou depressiva, eu estou com ansiedade, eu estou com algum transtorno mental. Porque a gente fala, problema físico, todo mundo chega, fala, eu estou com isso, estou aquilo. Mas quando a nossa mente ainda existe esse sentimento de vergonha, de receio de procurar ajuda, tem muita gente que ainda acha que vai ser julgada. Ah, sim. Temos ainda muito preconceito, né? Tanto em relação a quem sofre procurar ajuda, quanto até mesmo profissionais da área da saúde, né? Médicos, enfermeiros, às vezes a gente acaba vendo certo preconceito. É quando o paciente acaba procurando, ajuda porque tentou suicídio, ou que está muito angustiado, tendo alguma crise, tipo pânico, ele chega a um serviço de saúde e acaba sendo visto como, isso é frescura, se eu tivesse nessa mesma situação, eu também estaria assim, falta de Deus, a gente acaba vendo questões religiosas somadas. Felizmente, está havendo uma melhora nesse sentido, com mais campanhas, né, de promoção à saúde mental, de cuidados na mídia, né, isso é excelente, as pessoas perderam um pouco desse preconceito. Doutor, primeiro mês do ano, janeiro, considerado aí janeiro branco. Por que falar deste assunto em janeiro? E uma curiosidade, por que essa cor, a branca? O Janeiro Branco é, né, uma atividade desenvolvida, aí começou no próprio Brasil mesmo, né, pessoal lá de Minas Gerais, com a ideia, né, do branco simbolizando o início do ano, uma página em branco, né, aquela coisa de promessas de começo de ano, de mudança. Então, se atentar, né, às questões de qualidade de vida, de saúde mental,
né? Já desde o começo do ano, essa é a ideia principal. Então, esse branco seria assim, essa página em branco, uma virada de página, no início do ano, com uma nova, né, perspectiva de cuidado. É importante essa realização de campanhas, falar sobre esse assunto. Sim, com certeza. Está dentro, né, da questão de combater o preconceito, de facilitar a busca e a procura das pessoas por locais de atendimento, né, especializado. Faz também parte, né, mostrar que o paciente não é só físico, mas também as questões mentais. Ele pode se abrir com relação ao médico, pode buscar psicoterapia, né, e colocar aí outras atividades além da questão só puramente física, né? Ele pode ter essa possibilidade de falar sobre suas questões psíquicas. Doutor, a sociedade até fez um vídeo, né, falando sobre esse tema. Sim, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas tem esse objetivo, né? Tanto de agregar a questão médica e de saúde, mas também de divulgação para a população em geral. Trabalhamos não só na campanha do Janeiro Branco, mas, por exemplo, a do Setembro Amarelo, relacionada à prevenção ao suicídio. Né? Essas campanhas elas estão acontecendo ao longo do ano. Né? Então, janeiro, setembro são marcos, né, principais, mas ao longo de todo o ano, a ideia da sociedade é trabalhar com a população, divulgando, né, informação, né, e orientação. E quanto mais cedo a pessoa procurar ajuda, melhor, né? Com certeza. A gente sabe que o tempo é importante. Por quê? Uma depressão, uma ansiedade, uma própria esquizofrenia, um quadro mais grave, quanto mais tempo para ser tratado, mais dificultoso vai ser para melhorar e também o prejuízo que vai causar no indivíduo, né, ao longo desses meses ou até anos. Pessoas que demoram vários anos para buscar ajuda. A gente sabe que isso causa uma mudança do ponto de vista neurológico, né? Conexão dos neurônios, isso modifica, né, dentro do nosso cérebro. Não é só uma questão do humor, mas também uma modificação dos neurônios. Doutor, quando a gente fala em tratamento, acaba sendo uma junção, muitas vezes medicamento com uma terapia. Quando a gente pensa em tratar, né, a doença mental, em restabelecer essa saúde, qualidade de vida mental, a gente pode lançar mão tanto de medicamentos, né, psicofármacos, que podem agir, né, especificamente em algumas regiões cerebrais que estão aí com certo prejuízo. A psicoterapia, né, nas suas diversas formas, é bastante interessante trabalhar as questões de angústia, dificuldades, crenças, limitações que muitas vezes as pessoas acabam tendo. E é uma junção também de atividade física regular, padrão de sono regular com certo, né, momento aí de despertar e de dormir, tem que ter essa certa regularidade. A questão associada aí a lazer, ter momentos de descontração, seja individual ou em família, a gente sempre acaba recomendando, são medidas muitas vezes simples que ajudam demais nesse restabelecimento. Pode-se dizer que a saúde mental e a saúde física andam juntas? A mente e o corpo, né, eles andam bastante juntos, né? Mente sã, corpo são, né, o famoso ditado. Então, eles andam, caminham juntos. Um exemplo na questão da atividade física, a gente sabe que a atividade física regular, ela consegue modular neurônio, ela consegue aumentar a produção de certas substâncias que ajudam na conexão desses neurônios. Então, o exercício físico é sempre recomendado. Doutor, para quem está assistindo a gente nesse momento, qual que é o recado que o senhor deixa nesse mês de janeiro, janeiro branco? O recado principal, né, às pessoas, é aproveitar esse início de ano, colocar, né, as promessas que estavam engavetadas, colocar na prática, projetos de cuidado em saúde, né, atividade física, a dieta, né, que a gente sempre começa no final do ano, tentar seguir um pouco nesse sentido. E aqueles que estão com sofrimento, angústias, sintomas que incomodam, ou eles, ou pessoas que percebem, procurar ajuda. Né? Os dispositivos que existem, tanto em redes como o SUS particular, redes conveniadas, né? A gente tem uma gama enorme para buscar esse cuidado em saúde. E fazendo o tratamento, buscando ajuda, é possível ter uma vida normal, né? Começar 2022 aí com tudo. Com certeza. O objetivo principal é ter saúde mental, e a saúde mental, né, para viver esse ano, enfrentar as dificuldades e conseguir entender, né, metas, objetivos, colocar na prática essas mudanças tão importantes nesse ano de 2022.
Dr. Osmar Henrique Della Torre, ele que é coordenador do Departamento Científico de Psiquiatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia aqui de Campinas. Doutor, infelizmente o nosso tempo é curto, fica aqui o convite para o senhor participar do Saúde Agora e também dos demais programas aqui que a gente tem sobre saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, Viviane, e um bom 2022 a todos. Para o senhor também, muito obrigada pela sua participação. E assim a gente encerra o quadro de hoje, Saúde Agora. Se cuida da sua mente e do seu corpo também. Tchau!